esportiva, muito boa noite, meu Brasil querido. Olha, gente, só tem maluco aqui nesse programa. Vou dizer, o mais certo acho que é o José Paes. Eu não sou maluco. Olha, o Garrafa vai maluco? na farmácia. Eu não sou maluco. Acha que tá na Suíça, larga a carteira assim, ó, em cima do balcão da farmácia, vai pegar remédio. Imagina, encontrou duas carteiras. Trouxe 2 celulares, o meu e o da mulher hoje. Trouxe hoje 2 celulares, o dele e o da mulher dele pra cá. Coitado da mulher, tá sem celular. Gazeta Esportiva tá prontinho na sua tela com um cardápio recheado de atrações para você, que é muito melhor que nhoque, pizza e lasanha. Olha só a dupla! O xerifão do Mesa Redonda. Cadê? Onde ele tá? Ele, o homem, o mito, Soldado Alves, Garrafa! Gente, Garrafa foi soldado. Eu acredito. Gente, Bem ele... baixa como cabo, né? Porque quando você sai do exército, você sai com uma patente a mais. Então, sou cabo do Gente, é exército. assim, a pessoa sabe atirar, sabe? O mesmo? negócio é coisa ixi. Eu sou reservista, peguei reservista. Nossa, gente, eu tô bem aqui na fita. Pode começar o apocalipse, que eu tô com 2 aqui do exército. Quem mais tá aqui? Nosso super repórter, José Paes. Tamo junto, é nóis. Quem também vai participar do Gazeta Esportiva, sabe quem é? Hoje temos sim o canal do Facincani com Felipe Facincani, direto dos Estados Unidos. Não me fala que é a estátua do rock Ela ali. mesma, Filadélfia. Sério? É aquela escadaria que ele faz. sim. Eu quero ver se o Felipe corre a escadaria depois. Vai subir essa escada aí. Ó, quero ver, Felipe. Será que se você largar a câmera aí, alguém rouba? Acho que não, Uns 5 degraus, pelo menos, faz com a câmera na mão. Não, quero ver. Você tem que subir correndo. Pelo menos 5 com a câmera na mão, assim, vai. A gente traz aqui também noticiário do Santos com o Thiago Salazar. Marina Buffon atualiza tudo do São Paulo para nós e você vai conferir as notícias quentinhas do Corinthians. Mas tudo isso só depois das dicas. Já voltamos, turma. E antes de seguir com o programa, eu quero dar um alô para a galera do norte de Minas, lá da região de Montes Claros. Nesse final de semana, o Futebol Clube 15 de Março, da cidade de Janaúba, vai realizar a primeira seletiva de futebol só para as meninas, nas categorias sub-13, sub-15 e sub-17. A peneira vai acontecer no Clube Serrano, sábado, a partir das 7 da manhã e no domingo, a partir das 7h30. Inscrição gratuita. O Futebol Clube 15 de Março é um projeto social tocado pelo Edenilson Sá, também conhecido como professor. Mais informações no telefone 11 98483 8932. Boa sorte pra galera. Vou pra enquete. Bora lá. Dia corrido hoje. Vou morar aqui, vou botar uma cama aqui atrás da tapadeira. Vou dormir aqui quentinha, porque olha, desde as 8 aqui, brincadeira. Vamos lá. Quem assistiu o programa Gazeta Esportiva ontem viu o debate acirrado do Alex Miller com o Paulo Sérgio sobre o momento do garoto Estevão. Tudo isso por causa de uma enquete sugerida pelo nosso querido, digníssimo, ilustríssimo Chico Lang. E eu aproveitei aquele momento de conversa mais acalorada e prometi que pediria também a sua opinião aí de casa. Então dá uma olhada na tela. O atacante Estevão merece ficar na reserva no próximo jogo do Palmeiras? Sim ou não? Para você participar da enquete, entra lá no site gazetesportiva.com e arrebenta com seu voto. E você também pode aproveitar depois, dar uma bela navegada pelo site gazetesportiva.com, porque o conteúdo de lá está recheado, tem credibilidade, não é conteúdo de inteligência artificial, não. É de inteligência humana, tá? E com apuração. Bora lá, Garrafa e José Paes. Estevão, é banco ou é titular? A gente sempre, quando está em casa, né? Boa noite, Zé, Michele. Boa noite. A gente tem as discussões nossas na reunião e quando a gente está em casa, não está escalado e está vendo o programa, a gente quer se transportar para cá às vezes. E que bom que a gente recebe essa oportunidade de entrar na discussão do Paulo e do Alex ontem. O seu Alex Miller, né, coração peludo, pedindo que o garoto Estevão fique no banco, domingo ele estará aplaudindo no Mesa Redonda o garoto Estevão. O Estevão tem mais quantos jogos máximos pelo Palmeiras? Se tantos. Não. Se chegar até final? São mais 3? 4. Mais 4 jogos. Se você não aproveitar o Estevão nesse momento, que é um garoto que tem muita qualidade, que é verdade que no Mundial não está vivendo o seu melhor momento, mas é um garoto, ele oscila, mas ele tem poder de decisão, Zé Paes, para mim. O Luan está indo bem? Está indo, mas o Luan vai ganhar o espaço dele. O momento é de conversar com o Estevão deu essa declaração,
o Alan, desculpa, né? É momento de conversar com o Estevão, o Abel muito inteligente que é, ele deu essa declaração que está com o Chelsea, não caiu bem na torcida do Palmeiras, o Estevão ainda está muito abaixo do que queria o torcedor, mas ele é o cara que pode decidir, ele é peça fundamental. Se você tira o Estevão nesse momento, encerra o Estevão no Mundial. Então, Estevão titular. Não é hora de tirar o garoto, não é campeonato por pontos corridos, temporada. São mais 4 jogos para acabar. O Estevão tem qualidade, já demonstrou. E no domingo, escreve aí, hein? Palmeiras classificado, o gol de Estevão, o Alex vai estar aquela festa, defendendo-me. Não, mas naquele momento não precisava, mas hoje ele fez o que tinha que fazer. Eu já estou até vendo, viu, Alex Miller? Boa noite, Garrafa, todo mundo Boa está acompanhando noite. a gente. O Estevão, tecnicamente, é o melhor jogador do Palmeiras. Eu acho que vale uma conversa do Abel ali no privado com o Estevão. Ó, você não foi bem aqui, tá? Esse tipo de declaração não é bacana. Dá aquela chamada e deixa o menino jogar. Até porque também não tem muitas outras opções, assim, opções que estão jogando muito mais do que o Estevão. Você tem ali o Alan, tá jogando bola, tudo. Bom jogador, mas o Estevão, tecnicamente, é o melhor jogador do Palmeiras. Acho que vale uma conversa e deixar o menino ser titular. Se você tira ele, né, Zé, emocionalmente você mata com o garoto de vez. Sim. Se ele já tá com alguma dificuldade, minha cabeça tá no Chelsea e tal, não, você tem que bem cá, ó, você tá no Chelsea, mas é daqui 4 jogos. Nada que uma boa conversa não resolva. O homem que melhor faz sopa na TV Gazeta. E é docinho também, viu? Ele é docinho. Você aí que sentiu falta ontem do Felipe Facincani, acabou a saudade. Meninas, ele é casado, hein? Então se segurem aí. Mas ele está de volta. Papo reto, direto da Filadélfia, onde o Palmeiras encara no sábado o Botafogo. E ele tá lá na terra do Rock Balboa. Olha o Rock ali atrás do Facincani. Ele fez até assim, ó, tá lutando o Facincani. Engana-se quem pensa que de Miami até a Filadélfia é só um pulinho. Facincani vai contar tudo pra gente, muito mais. Tá tudo bem de viagem, meu querido? Conta pra nós, o Verdão também já chegou por aí. Como é que foi a sua viagem? Tudo bem, Michele? Ótima tarde e noite pra vocês aí no Brasil. Um abração pro Garrafa, um abração pro Zé Paz, um abração pra todo mundo ligado conosco aqui no Gazeta Esportiva. Graças a Deus, tudo bem. O que aconteceu é que ontem atrasou o meu voo em quase 2 horas da partida de Miami aqui para Filadélfia, devido a um tempo que fechou absurdamente na região de Fort Lauderdale. Portanto, o avião, obviamente, não pode decolar em condições severas. As leis aqui nos Estados Unidos são muito rigorosas em relação a isso. Vocês perceberam naquele jogo Palmeiras e Al Ahly, né? Em que um relâmpago parou tudo, 20 minutos, evacuação. Aqui se leva muito a sério essa questão climática e, portanto, atrasou o voo e, obviamente, pela logística, né? Também não consegui chegar a tempo ontem da gente fazer o Gazeta Esportiva, mas já estou aqui na Filadélfia, neste lugar aqui, extremamente abençoado para aqueles que amam cinema, para aqueles que amam essa saga esportiva tão conhecida de Sylvester Stallone, que é a saga do rock. Isso aqui é a escadaria famosa do filme do Museu de Arte da Filadélfia, onde ali, exatamente naquele ponto, ele gravou uma das mais icônicas cenas, né? Em que ele sobe a escadaria pré-treino do Rock 1 contra o Apollo Creed, e aí ele vem aqui e termina a sua preparação e dali parte para a luta para vencê-la e, obviamente, ficar imortalizado na história do cinema, né? Mas o fato é, Michele, que com toda essa resiliência de Rock Balboa aqui ao fundo, que é um personagem que tem muitas frases icônicas motivacionais, como, por exemplo, né? A vida não é somente o quanto você bate, e sim o quanto você aguenta, quanto que você aguenta de pancada para resistir e seguir em frente, aprendendo e tal. Isso é mais ou menos o que tem sido o Palmeiras nesse Mundial de Clubes, né? Um Palmeiras que ele não faz uma campanha, digamos assim, das mais belas, não joga o futebol dos mais primorosos, um Palmeiras que quase, né, se arriscou ali contra o Inter Miami, só venceu o Al Ahly, segurou o Porto ali na base do coração, e um Palmeiras que está, de certa forma, sendo mais criticado do que elogiado. Mais ou menos ali como aquele personagem Rock Balboa, né? Muita gente desconfiando do que pode ser esse Palmeiras. Só que a partir de amanhã, quando o Palmeiras chegar aqui, tudo aquilo que aconteceu na primeira fase fica para trás. É um Palmeiras que vai disputar uma nova competição. É um mata-mata agora, 8ª de final, só que não tem ida e volta. Palmeiras e Botafogo repetem pela 5ª vez um duelo que em 2024 foi protagonizado em 8ª de final, coincidentemente, de Libertadores,
e também os 2 duelos do Campeonato Brasileiro. Botafogo não perdeu para o Palmeiras no ano passado. Na Libertadores conseguiu a classificação e no Brasileiro terminou a última rodada com o título. Portanto, é mais um tira-teima desta dupla de protagonistas por aqui. E o técnico Abel Ferreira já tem 2 condições certas para esse jogo. Primeiro, Aníbal Moreno está de volta para ser relacionado e o zagueiro Murilo, Michele e amigos, fora do Mundial com uma lesão muscular. E aí vocês agora quebrem a cabeça para tentar escalar esse Palmeiras para o próximo final de semana. Muito bom, Felipe Facincani. Já vocês vão acompanhar a corrida de Facincani, que ele põe o rock no bolso. Vocês sabem no filme que ele vai subindo a escada? Tanana, a gente vai pôr a música e Facincani, do canal do Facincani. Ele pega o celular, vai com o celular na mão, vai subir correr. da escada. Pelo menos 6 degraus tem que subir. Quero ver como está o preparo físico. E a frase que ele falou, o Facincani falou, e eu faço questão de repetir, que um amigo meu gostava dessa frase, é: a vida não é sobre o quão forte você bate, mas sim sobre o quão forte você consegue apanhar e continuar seguindo em frente. Perfeito. É bom demais, amigos! Perfeito, Ai, que linda essa frase, Coisa gente. do José Paz. O Palmeiras agora é assim, é vida ou morte. Então, Facincani trouxe a informação da ausência do Murilo, eu acho que é uma perda considerável. Murilo e Gomes, para mim, é uma defesa segura. Talvez não vivam o melhor momento deles, mas é para um jogo decisivo. Agora é faca nos dentes, né? Você tem que ter aquilo em campo daquilo que você tem de melhor. E no caso eu entendo que o Murilo e o Gomes é o que tem de melhor. O Fux vai entrar e é vida que segue. E eu tô na dúvida aí, a gente vai querer ouvir ainda o Felipe Facincani, não sei se agora, daqui a pouco, um pouquinho depois, a respeito do que o Abel planeja sobre o Estevão. O menino vai ficar no banco? Acho que não tem que ficar no banco, já dei a minha opinião aqui na enquete, acho que tem que ir para o jogo. E a volta do Aníbal Moreno é extremamente positiva, Zé. Porque no jogo anterior, com o Lucas Evangelista e Rios, o Palmeiras ficou muito exposto, precisa de um homem ali, um cara que faça mais essa pegada ali no meio de campo, né? Tem essa pegada, porque com esses 2, o Palmeiras ficou muito vulnerável contra um time que tem 2 jogadores, que é o Messi e o Luis Soares, e agora, pegando o Botafogo, um time que o Palmeiras já conhece, o Palmeiras precisa mudar um pouquinho aí a sua estratégia, porque senão vai sofrer lá a garrafa. É isso aí. Muito telespectador, o Carlos Satoshi está assistindo a gente falando aqui da frase do rock. É exatamente essa frase que eu falei, viu, Carlos? E agora o Thiago Salazar chega para atualizar o noticiário do Santos. Boa noite, Salazar. Essa semana já teve renovação do Neymar, teve apresentação do Alexandre Matos. Tem mais novidade aí no Peixe? Olha só, Michele, a gente vai apurando, né, algumas coisas dos bastidores sobre essa renovação. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. E hoje eu vou trazer, na verdade, um debate aí para nossa mesa, para você, claro, Michele, participar também, em cima de alguns números. Será que valeu a pena para o Santos renovar esse contrato com o Neymar? E aí eu estou falando de custo-benefício, nada além de custo-benefício. Por quê? Bom, vamos lembrar aqui, fora de campo o Neymar está sendo fundamental para o Santos. Graças à empresa dele, liderada pelo pai dele, houve uma reforma ali do CT dos meninos da Vila, do pessoal da base, do futebol feminino. Teremos um novo CT construído para o time principal profissional, reforma dentro da Vila Belmiro, de camarotes, de vestiário, enfim, fora de campo, indiscutível que o Neymar está colaborando e muito também com chegada de alguns patrocinadores. Mas para renovar o contrato, ele ganhou um aumento salarial e se você pegar o período todo de um ano, a gente está falando aí de um custo, de uma despesa de cerca de 132 milhões de reais em 12 meses para o Neymar e para o pai dele fazerem essa parceria com o Santos. Só que dentro de campo, aí é que está, e dentro de campo, trouxe uma telinha para ajudar vocês nesse debate. Dá uma olhada, dentro de campo, o Neymar em 2025 pelo Santos fez só 12 jogos e marcou 3 gols. Pelo Al Hilal, em 2025, antes de ir para o Santos, 2 jogos só e nenhum gol. Pelo mesmo time da Arábia Saudita, a temporada 2023-24, apenas 5 jogos e 1 gol, devido àquela lesão grave que ele sofreu. E antes, pelo PSG, temporada 22-23, 29 jogos e 18 gols. Qual foi a última temporada que o Neymar jogou mais do que 35 jogos? Um número até baixo, pensando aqui em brasileiro, calendário brasileiro. 35 jogos, mais que isso.
A última vez foi na temporada 2016-2017 pelo Barcelona. Faz tempo, hein? 45 jogos e 20 gols naquela temporada. Só para vocês terem uma ideia, ano passado, nessa temporada que acabou de ser encerrada, Vinícius Júnior fez 54 jogos pelo Real Madrid. Yuri Alberto, ano passado, fez 57 jogos pelo Corinthians e no ano retrasado, 63 jogos pelo Corinthians. Para vocês terem uma noção como a média do Neymar está muito baixa e como faz muito tempo, não é de agora, que ele não consegue emendar uma grande sequência aí em alguma das temporadas dele, seja pelo time que for. Bom, trouxe valores, o que ele traz fora de campo, patrocínio, o campo que ele não está conseguindo colaborar muito, agora eu passo para vocês debaterem. Valeu a pena? Fez certo o Santos de renovar ou não? O que você acha, Zé Paz? Se você for levar em conta fora de campo, valores, patrocínio, isso é uma coisa. Agora, esportivamente, ainda não valeu essa vinda do Neymar aqui, esse retorno do Neymar. Não jogou muito pouco. O Salazar até trouxe ele, marcou 3 gols, mas foram gols também contra equipes pequenas, Campeonato Paulista, enfim. Quando teve o jogo grande contra o Corinthians, por exemplo, ele chegou lá machucado, acabou não atuando, não conseguiu jogar. E o jogo que ele falou que ele faz a diferença dentro de campo, né? Ele entrou 20 minutos, ele fez a diferença, o Santos foi eliminado, foi contra o CRB. Isso, exatamente. Não adianta fazer a diferença e não fazer o gol. E aí acaba o jogo, ele fala, vocês perceberam que eu faço a diferença, aí saiu eliminado junto com o time. Então, isso tem que ser falado, porque isso não é opinião, isso é realidade, né? Então, deixa ele falar, que aí você complementa. Você está coberto de razão quando você está falando que ele é um cara que dentro de campo ainda não entregou. Eu até comentei aqui no programa recentemente, que eu não vejo o Neymar hoje participando da próxima Copa do Mundo. Esse Neymar que está aí, não tem como participar. Não dá para ver ele como protagonista, a Garrafa já complementa. Nem coadjuvante. Né? Tá, Garrafa, sobre o Neymar? Você definiu bem, eu só fiz esse contraponto com ele e acrescento só quando o Zé fala no final, que dificilmente a gente possa contar com o Neymar, isso depende muito dele. Tomara que ele cale a minha boca. Mas ele pode calar se ele tiver vontade, ele pode calar a boca de qualquer um, porque se ele tiver vontade, se ele focar, e ele não focou como deveria ter focado desde que ele voltou. E quando ele volta, eu falo, o Neymar, ele me dá a impressão de que vai querer focar, porque ele abriu mão de uma outra herança, de uma outra fortuna, lá no Al Hilal por mais 5 jogos, ele tinha mais 5 meses de contrato, jogava 5 partidas, ele faria uma outra grande fortuna. Eu falei, ele abre a mão dessa fortuna aí de 4 meses e vem jogar no Santos. Falei, tá pensando em seleção, agora tá milionário, trilhardário, né? E ele não se comprometeu. Não se comprometeu. Então, se ele se comprometer, ainda dá tempo. O Ronaldo Fenômeno é um bom exemplo para ele. Talvez uma conversa com o Ronaldo podia ajudar o Neymar. Se ele quer, hein? Mas ele não quer. É Carnaval, é Mangaratiba. Bom, chegou a vez do Corinthians no Gazeta Esportiva. Informação de credibilidade do site gazetesportiva.com. O meia Igor Coronado cobra uma dívida de 10 milhões de reais do Timão, referente às luvas que ele teria que receber pelo acerto com o clube. O jogador está negociando a rescisão de contrato com o Corinthians. A falta de espaço no time também está pesando nesse momento de decisão sobre o futuro. Gente, mas mal chegou. Já está indo embora, acho que fez 1 ano que ele chegou com aquele monte de mala, lembra? Um monte de mala, só de excesso de bagagem deve dar todo esse preço aí. E é ele cobrando o Corinthians, o Memphis cobrando o Corinthians, fora que a gente não está sabendo, né? Que situação, né? O trabalhador, ele tem o direito de receber aquilo que foi acordado, né? Então, assim, se você trabalhou, se você tem um acordo, você tem que receber. Isso é uma coisa. Agora, ele vai sair também porque não está tendo muita oportunidade no time. Não está tendo oportunidade porque ele não está demonstrando o futebol necessário para ter esta oportunidade. Porque o Coronado, quando chegou com as 800 mil bagagens aqui no Brasil, todo mundo achava que ele ia pegar a camisa e jogar, né, Garrafa? E não foi assim. Não foi assim, é um jogador que tem qualidade, mas que não conseguiu se firmar nesse time. Até onde eu sei, não é só o Memphis, não é só o Coronado que estão com grana para receber. A premiação do Campeonato Paulista não foi paga, me parece que a nenhum dos jogadores. Né? Então, tem a questão do Memphis, né? São situações diferentes. Por exemplo, o Memphis, ele obviamente está dentro do contexto do Dorival, está nos planos, mas ele, com a cultura europeia e no direito dele, ele está ameaçando aí que se não pagar até sexta-feira, ele não se apresenta. É direito. O Coronado, ele está vindo a público falar dos 10 milhões porque ele está vendo que também não está no contexto e ele vai vazar. Então ele fala, gente, já que eu não vou ser aproveitado,
É isso, eu também acho. Vocês me dão minha grana e eu vou vazar. Ele está pedindo aquilo que o Corinthians pagou ele. Os outros atletas, assim como o Coronado, que tem grana para receber, que estão no contexto, está todo mundo atrasado, mas estão jogando. E não estou dizendo que está certo, que tem que ser assim, não. Acho que o profissional trabalha, tem que receber. Mas é uma cultura, lamentavelmente, uma cultura comum aqui no futebol brasileiro e sul-americano. Eu te pago o que está na carteira, mas o por fora, eu vou pagando e tal. Sempre e o europeu assim. não atende assim, não entende assim. De qualquer forma, a situação do Memphis é complicada. Eu acho que o Corinthians também tinha que resolver logo, liberando o Memphis. O Memphis não está afim mesmo de ficar, entregou muito pouco, está preocupado com outras coisas. O Yuri Alberto deve ter grana para receber, viu, Yuri Alberto? O Yuri Alberto está nas férias treinando. Eu não estou dizendo que não tem que pagar, está errado. E o Corinthians vai cair numa situação complicadíssima. Uma coisa é uma Porque coisa, outra uma coisa é coisa outra vai começar a estourar atrás da outra, né? Tem que Deram pagar, o tem que clube pagar. para fazer um contrato com o Memphis, para ele jogar o que ele jogou? Sim. Subiu na bola no final do Campeonato Paulista? Quem fez o gol foi o Yuri Alberto, pô. Não conseguiu dar um chute na Sul-Americana. E negócio de música lá, pro música. Neto? Não vou nem mais falar, não vou nem mais falar parou, disso. né? Vamos falar uma coisa? Para, né? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Pode perguntar. Vou chegar aqui no meio. O diretor não falou, mas vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer. Fecha na câmera 3, Marininha. Aqui, ó. A pergunta é a seguinte. Igor Coronado, fica ou pega o beco? Pega o beco. Pega o beco. Pega o beco. Memphis Depay, ainda mais depois do que fez com o Neto, fica ou pega o beco? Pode pegar o beco, porque não está comprometido. Não tá jogando. Não deu liga, não está jogando. Tecnicamente seria um jogador interessante, mas não tá ficando, então pega o beco. Sul-Americano, o que ele Já arranjou fez? problema com o craque? Pega o beco, Pega o Memphis. beco. Abraço, Pega o pode beco. vazar, pode vazar. Abraço pro gaiteiro. É isso aí. Bom, agora... Sobre o Memphis, né, é importante a gente falar que parece que ele e o Corinthians podem chegar a um acordo através da uma agência de modelos. Quem? Essa história, uma agência de eu modelos. fiquei sabendo também. Não, né? quem pode entrar em O acordo? Memphis com o Corinthians. O Corinthians não deve 6 milhões da premiação que ele está cobrando? Deve. Tem uma agência de modelos, Fatal Models, acho que chama, Fatal né? Model, Fatal Model. Modelos. Tá. Né? Modelos, são as meninas, Mas né? como? Mas assim, o Corinthians já descartou pagaria isso. uma agência. aí vão, essa dívida. eles querem Em criar troca de uma ação de publicidade. marketing, mas é um produto, assim, meio difícil, né, de vender, não sei, né? Daquele site, né? Aquelas coisas. Mano, enfim, não sei. Deixa pra lá, galera. Mas eu acho que o Corinthians... Acho que não. Mas tem que pagar o cara. Mas calma, ué, o Corinthians Essa não tem só agência, essa, essa agência essa de forma. modelos aí, de site, de. Não sei se é. Bom, deixa eu ir pro e tal. Facicane, Garrafa. Eu não sei como é que é esse negócio aí. Bom. É complicado isso aí. Contato com Felipe Facincani nos Estados Unidos. Vamos lá, queridão. O que mais você traz pra gente do nosso Verdão? Pois não, Michele, o que eu trago para vocês agora, além dessas dúvidas que vocês tentam ter respostas por aqui, em relação a Maurício, se vai ser titular, ao Alan, se volta Emiliano Martínez, se Estevão vai para o banco, tudo isso o técnico Abel Ferreira vai realizar na atividade pela manhã desta sexta-feira em Greensboro. E aí, obviamente, amanhã também conversa conosco, já com o Palmeiras aqui, neste território abençoado por Rock Balboa. Porque tem uma outra informação que é a seguinte, tá? Atenção para o torcedor do Palmeiras. Mesmo com o foco do Palmeiras no Mundial de Clubes, em que ninguém se fala outro assunto a não ser a competição de clubes da FIFA aqui nos Estados Unidos, o Palmeiras negocia a contratação do atacante paraguaio, 25 anos, Ramon Sosa, do Nottingham Forest da Inglaterra. Valores giram em torno de 11 milhões de euros. A aproximação foi feita com novos representantes do jogador, que também tem ligação com os representantes do zagueiro Gustavo Gomes. Obviamente que o Gustavo Gomes, por ser capitão da seleção paraguaia, já deve ter dado algumas dicas em relação a Palmeiras para o Ramon Sosa e, portanto, este jogador está em processo de negociação com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos aguardar então o desfecho. Ramon Sosa é um ponta esquerda, ele jogava no Tajeres aqui na América do Sul. Em 2023, o Ramon Sosa, ele deu 16 assistências, aliás, 16 participações em gols em 35 jogos com a equipe argentina. E em 2024, quando saiu no meio do ano, ele disputou 21 jogos e participou de 11 gols da equipe do Tajeres antes de passar esse período recente lá no Nottingham Forest, que é o time de um ex-palmeirense muito conhecido, o volante Danilo. Portanto, o Palmeiras busca essa contratação de um ponta pela esquerda efetivo. Ah, mas o Paulinho joga por ali, a gente sabe que o Paulinho está com alguns problemas físicos, ele pode ser utilizado mais como atacante. Ponta esquerda efetivo no elenco, o Palmeiras não tem nenhum.
porque Facundo Torres é pela direita, Maurício é pela direita, Estevão é pela direita, Felipe Anderson é pela direita e até o Paulinho, o Abel, já deu indícios que o enxerga pelo lado direito. Então o lado esquerdo está penso, desde a saída do Dudu e obviamente da lesão que ele teve no ano passado, o Palmeiras ainda não encontrou um jogador de origem. Aliás, digo que desde quando o Gustavo Scarpa saiu, o Palmeiras não tem uma figura ali no lado esquerdo. O Ramon Sousa não é um Scarpa, ele é mais um atacante, é mais um definidor, também com capacidade criativa, meus amigos. Muito bom! E agora, diretor? O Felipe Fazzicani não vai correr e subir a escadaria? Ele falou todas as informações importantes, agora tá na hora, não tá, Garrafa? E aí o Fini me fala se agora ou se depois, mas eu queria saber a respeito do Estevão. Pode perguntar agora e depois ele corre. Fazzicani, você está aí no dia a dia, né, mais próximo, claro, acompanhando de perto e conhece muito bem o Abel, o próprio Estevão. Como está isso internamente? Na abertura do programa, aqui na enquete, a gente falou da situação do Estevão. Internamente, como isso está sendo tratado? E qual é a sua aposta? O Estevão vai conversar com o Abel, se é que ainda não conversou, começa jogando ou corre risco de ficar com o bumbum no banco? Claro que a repercussão não é das melhores em relação ao que ele declarou. Mas só que conversando com pessoas no Palmeiras, Garrafa, todo mundo sabe que há pelo menos 6 meses o garoto, claro, já se prepara para essa mudança. Então que a cabeça dele está dividida não é de hoje. O que as pessoas não esperavam no Palmeiras é que o desempenho do Estevão fosse ser um pouco mais abaixo do que a realidade traria daquilo que o próprio Estevão pode se aplicar como jogador de futebol neste Mundial de Clubes. Pelo técnico Abel Ferreira, a chance dele sair da equipe hoje, acredito que é praticamente zero. Não posso cravar 100%, porque o Abel é um cara que invariavelmente faz algumas mudanças, mas no Estevão eu acho pouco provável, tá? Até porque é um jogador de seleção, é um jogador valorizado, tem muita coisa envolvida em relação à escalação do Estevão, e óbvio que com isso o atleta vai ser titular diante do Botafogo, pelo menos na minha modesta opinião. Mas que a declaração dele não pegou legal, mas entre os torcedores foi a primeira grande repercussão negativa do Estevão entre a torcida do Palmeiras, isso é um fato, tá? Só que no Palmeiras, todo mundo já sabe, há pelo menos 6 meses, quase um ano, que a cabeça do menino já começa a girar junto com o Chelsea, de que já está vendo casa por lá, de que a família já está indo toda hora procurar toda a sua acomodação e toda a estrutura, o menino já faz curso de inglês e tudo mais, então, diversos momentos do dia do Estevão, ele já pensa no Chelsea. E essas conversas, porque que o Abel não conversa com ele? Mas o Abel precisa chamar ele. Gente, o Abel conversa com o menino praticamente todos os dias. A gente sabe que o Abel é um cara dos mais preocupados em relação aos jovens. Se tem uma coisa que não falta no Abel Ferreira, é essa participação para que os atletas estejam 100% focados. Agora, se dali para frente, da conversa do Abel em diante, nas últimas semanas, nos últimos dias, é o Estevão quem não tem conseguido jogar, aí tem que perguntar para o jogador de fato o que está acontecendo. Bom, Fazzicani falou, eu tenho 2 coisas para falar. Eu vou dar um recado, meu querido. Você se prepara para fazer a corrida, deixa ele no ar enquanto eu estou falando, se prepara para fazer a corrida do Rocky Balboa. Isso, Fazzicani, está no ar. Isso, você arruma a câmera, que eu vou ter que, eu também tenho que dar um recado. É o seguinte, ó, Michele, peraí. Isso, aqui. Essa daí. Até travou o negócio. E também, Fazzicani, eu vou querer saber a sua opinião. Assim, ó, bate pronto, diretor. Você fala pra ele que eu quero saber. O que ele acha? O Estevão tem que ficar no banco ou tem que jogar? Pronto. É isso, tá? Gente... Corri lá, né? Eu já fui corre, lá. Zé. Eu já fui solta lá. Tudo. Hoje eu corri do metrô Barra Funda até aqui a Gazeta, ó. Vamos lá, Fazzicani. Pra chegar aqui Eu no quero horário. ver se você está preparado para subir a escadaria de Rocky Balboa. Quero ver se você está com preparo físico ou não, Fazzicani. Deixa eu ver. E depois me fala se o Estevão tem que jogar ou não tem que jogar. Tá só me enrolando aí. Ó, eu vou tirar o fone. Pera aí, então. Vamos lá, Michele. Vamos fazer bonitinho aqui. Eu ia correr a escada toda. Aí a produção falou, não, Fazzicani, a gente tá com dó de você. Vai no normal aqui. Falei, tá bom. Eu tô preparado pra até lá embaixo. Mas beleza, vamos lá, então. Cadê a música, Michele? Coloca aí de fundo. Cadê? Que eu vou tirar o fone aqui. Vamos lá. Coloca a música aí. Tá tocando? Então vamos lá. Então pera aí, vamos lá, pera aí. Vamos lá. Vou tirar o retorno aqui. Aqui, ó, sem retorno, vocês verem que não tem grilo. Vou deixar o microfone aqui, pera aí. Pera aí.
Tranquilo? Aí ele vai ligar pra mãe dele, a mãe dele vai falar assim, e aí, filho, trabalhou hoje? Trabalhei. O que você fez? É subir a escada do Correndo! Pelo amor de Deus. Maravilhoso! Esse daí é jornalista raiz, Escola do Rádio, Felipe Facincani, do canal do Facincani, @Felipe Facincani, Instagram também, trazendo cobertura completíssima no Gazeta Esportiva. O que a cobertura jornalística permite, de né? tudo que tá rolando no Zenal. legal. Mas ele não vai escapar. Eu tenho uma pergunta de bate-pronto, quero ver se ele tá com fôlego. Facinca, Estevão fica no banco ou joga sábado, 1h contra o Botafogo? A sua opinião? Bom, vamos lá, Michele. Em relação ao que o Palmeiras fará sábado contra o Botafogo e sobre escalação, eu vou tentar dar um pitaco aqui mais ou menos daquilo que o Abel tem feito, tá? Eu acho que deve apenas o Maurício entrar na vaga do Veiga e o Palmeiras manter o que aconteceu diante do Inter Miami, tá? Só que também com uma outra alteração. Lucas Evangelista sai do time e se tiver à disposição mesmo para 90 minutos, o Aníbal Moreno. Então seria o Everton Giai, Bruno Fux na vaga do Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez, o Aníbal Moreno ou Emiliano Martínez, Richard Rios e Maurício, com Estevão, Facundo Torres e o Flaco Lopes ali na frente. Pelo menos é o que eu penso, tá, que o Abel deve fazer para o próximo sábado. Mas o que o torcedor do Palmeiras, e pelo menos em conversas por aqui, gostaria, era que o Estevão saísse da equipe, até por esse momento, ser preservado psicologicamente, para jogar o Alan, que é um dos melhores jogadores do Palmeiras no Mundial, junto com o Maurício à frente, com Vitor Roque e Flaco Lopes, com esses dois jogadores, além, claro, do Richard Rios ali e do próprio Emiliano Martínez ou do Aníbal, gente. Balboa, Facincani aqui no Gazeta Esportiva de hoje, trazendo tudo do Mundial de Clubes. Um beijo pra você, bom descanso, bom trabalho também. E ficou claro aí, né? Me parece que ele cornetou e que ele, Facincani, tiraria também o Estevão. O Facincani eu é um não corneta, sei se né? ele só me Todos uns enrolou, ingratos. não entendi. Amanhã eu pergunto de novo no bate-pronto para fazer um ficou corte bem pra claro, rede social. Michele. Eu quero saber, Estevão joga ou não joga, na sua opinião? A gente vai conferir agora o cronograma de volta aos trabalhos dos 3 clubes paulistas que deram férias para o elenco, para ficar por dentro de tudo na reportagem do Salazar. Está na luta, corre do dia a dia. Tá acabando o período de mini férias da boleirada, hein? Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. O primeiro dos paulistas a voltar ao batente é o São Paulo. A partir de hoje, o elenco tricolor inicia o trabalho com Hernan Crespo, técnico contratado para substituir Zubeldia, justamente enquanto o pessoal curtiu o tempo livre. Lucas e Oscar, na verdade, voltaram antes, porque sabem que precisam correr contra o tempo para ficar à disposição do novo treinador. Amanhã é a vez do Santos se apresentar no CT Rei Pelé, com a novidade de Alexandre Martos no comando do departamento de futebol e Neymar de contrato renovado. O Ilharão, Igor Vinícius e Mike também são aguardados para reforçar o grupo que perdeu Soteldo nessa janela. O Corinthians vai reiniciar os trabalhos no sábado. Dorival Júnior não tem grandes novidades no elenco, a não ser a ansiedade pelo retorno de Yuri Alberto, que segue se recuperando de lesão, e a dúvida sobre Memphis Depay, que ameaçou não cumprir com suas obrigações caso o clube não pague o que deve a ele. O Palmeiras volta para a academia de futebol após a campanha da equipe na Copa do Mundo de Clubes, lá nos Estados Unidos. O Grupo Alviverde é o único dos grandes paulistas que não pôde tirar férias nesse período, mas por um bom motivo, né? E quando que a bola volta a rolar de novo por aqui? No Brasileirão. Santos e Palmeiras vão se enfrentar na Vila Belmiro, mas a data depende de quando o Verdão voltará do Mundial. O São Paulo, em tese, pegaria o Flamengo no Maracanã, mas também depende de quando o Flamengo retornará. E o Corinthians, esse sim, vai receber o Bragantino na Neoquímica Arena. Falta pouco, hein? Já já a mamata acaba e lá vamos nós a partir de julho para mais uma reta final de temporada. A
legal, tá voltando de férias. Deixa eu perguntar, vocês estão gostando do Mundial? Eu tô adorando. Ah, legal, muito né, legal. Michele? É legal. Também O tô Careca gostando, acertou. hein? O Gianni Infantino acertou. Não né? sei se Boa. teremos outro. Não sei se teremos outro. Acho que sim. E estão dizendo que se tiver outro vai ser com mais clubes, aí ele vai... É a história do Saci. Tá, Ó, vai. Você é o Bambu Tá, e eu sou o bambuzão Saci, aqui, eu ó, tô ali onde a bambuzão aqui, pessoa ó, de casa bambu tá. aqui paradinho. Você que tá em casa sou Ah, eu, tá. câmera 3. Ó, Vai. Ele é o Bambu. Eu sou o Bambu, tô paradinho aqui. Aqui, Tava não com dá cachimbo pra... Depois na eu boca? faço. Tava com cachimbo na boca, o Saci? Não tinha cachimbo. então já era um Saci fake. Eu vou mostrar Tinha o como gorrinho? que o Saci tava. Tinha gorrinho? Vamos pra enquete, o Marcos Estevão lá, o Estevão, ó. O Estevão tem que ficar na reserva no próximo jogo, o que você acha? Sim, 64% dos votos. Pronto. E agora, Marina Buffon chega na tela, depois eu mostro como é que o Saci ficava me olhando. E a gente está falando do fim de férias do São Paulo, eu quero saber da Marina como é que foi o retorno aos trabalhos do Tricolor. Boa noite, Má. Teve muita novidade por aí? Tem novidade sim, Michele. Boa noite para você e para todos que nos acompanham nessa quinta-feira. A gente está aqui em frente ao CT da Barra Funda. Vou pedir para o Márcio Gabriel mostrar um pouquinho como é que está a movimentação por aqui. Trânsito está tranquilo, quinta-feira, quase 7 da noite, aqui em frente ao CT da Barra Funda, onde o elenco do São Paulo se reapresentou hoje. Teve aquele primeiro contato oficial com o técnico Hernan Crespo, antes das atividades, das avaliações físicas e tudo mais. Ele e o presidente Júlio Casares tiveram ali uma conversa com o elenco, provavelmente falando sobre aí esse segundo semestre de 2025. São Paulo disputa Copa do Brasil e Libertadores, está nas oitavas de final já, e também o Campeonato Brasileiro, como o próprio Hernan Crespo falou na sua apresentação, é a urgência do São Paulo nesse momento, é sair dessa situação incômoda, está apenas 1 ponto da zona do rebaixamento, na 14ª posição. Mas a gente tem algumas notícias importantes. A primeira delas, uma dupla aí bem especial, esteve no gramado hoje, ali junto com a fisioterapia, conseguiu fazer um trabalho no gramado. São eles o Lucas e o Ferreira, atletas que estão se recuperando de suas respectivas lesões. O Lucas com problema no joelho dele, né? Ali tem um nome técnico para isso, mas é no joelho, que foi aquela coisa lá no Campeonato Paulista ainda. E também o Ferreira, que com um problema na face plantar do pé esquerdo, também está fora de campo aí desde meio de maio. Então esses dois atletas foram hoje ao gramado para dar continuidade na sua preparação física, enfim, para estar cada vez mais próximo desse retorno ao São Paulo. Agora, durante o nosso programa, gente, eu consegui confirmar a informação que inicialmente foi veiculada pelo GE.com, de que Matheus Alves, o jovem aí de 20 anos, jovem meia do São Paulo, que veio de Cotia, estava jogando aí no profissional de São Paulo, fez alguns jogos com o Luiz Subeldia, não se reapresentou hoje, justamente porque foi liberado pelo clube, ele que está em negociações avançadas com o CSKA da Rússia. Deve, então, estar aí muito próximo, de fato, de fechar esse negócio. A gente sabe que o São Paulo passa por um momento bastante conturbado financeiramente, sabe que alguns atletas devem ser vendidos, principalmente esses jovens, um deles, Matheus Alves, então, que não se reapresentou hoje com liberação da diretoria do clube por conta dessas tratativas, dessas negociações avançadas. Tá certo, gente? Então, esse foi o dia do São Paulo, que amanhã retorna aqui ao CT para dar continuidade à sua preparação. Até! Obrigada, Má. O que vocês acharam aí? O Matheus Alves não se apresentou e tudo mais. O São Paulo, como a Marina disse aí, né, tem uma situação financeira complicada, então acaba tendo que vender mesmo algum ativo, algum jovem da base. Sobrou para o Matheus Alves, sobrou entre aspas, vai ter que vender o atleta para fazer caixa, para fazer dinheiro, para se manter basicamente saudável financeiramente, e nem isso, para pagar um pouquinho das contas ali. Então, o São Paulo acaba perdendo aí um jogador importante. E vamos ver como é que o Crespo vai trabalhar. O Saci está aparecendo por aqui. Sim. É o Saci? Era assim, Saci? Ficava olhando assim, ó. Para, Michele. É assim, Saci. Vocês acham que é fácil a nossa vida aqui? Um zoião assim, ó. Ele me olhava pequenininho, baixinho. Isso ela assim. fala há anos do Saci. Sério? E isso, o diretor lembra, isso ela está falando no ar, com você aí em casa. Imagina quando as câmeras desligam que a gente não ouve aqui. O Saci é das coisas mais normais. O que isso quer dizer? Gazeta Esportiva tá acabando, Jornal da Gazeta. Tchau, meninos. Michele virou Saci. Gazeta Esportiva.